Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao meu Through My Life. Eu acho que é assim que fala, mas eu vou contar um pouco da minha história para vocês, resumidamente aqui, mas espero muito que vocês gostem. Como vocês sabem, meu nome é Larissa, mas o que vocês não sabem é que meu nome é Larissa de Souza dos Santos. Pois é, não tem nada de spoiler. Mas lá na frente vocês vão entender por que desse nome. Eu nasci no estado do Ceará, em uma cidade chamada Monsenhor Tabosa, que eu acabei errando na hora de escrever, gente, mas vocês ignorem. Escrevi Monsenhor. Eu cresci no distrito de Monsenhor Tabosa, que era um interiorzinho, que se chamava Barreiros. Eu fui muito feliz lá, mas assim, pra ser sincera, eu não lembro muito bem dessa época não, gente. Eu era muito criança. Mas eu sei que eu morava com a minha mãe e o meu irmão, porque o meu pai, desde sempre, assim, ele foi pra lá com a minha mãe, veio a primeira vez no Rio com a minha mãe, e ficou, e minha mãe foi pra lá pra meio que criar a gente, sabe? Então ele ficava aqui trabalhando e minha mãe ficava lá com a gente. Eu não lembro muito ao certo como que era lá, não, mas eu lembro de ter muito minha mãe e tal. Lembro que a gente foi um pouco feliz lá. Esse garotinho aqui, gente, que vocês estão vendo aqui comigo, que eu tô desenhando, ele é o meu irmão mais velho. Com certeza a nossa infância e tudo que a gente viveu foi o maior motivo para eu querer ter outro filho assim seguido, sabe? A gente teve uma infância muito maravilhosa, onde a gente adorava pegar goiaba no pé, manga, caju, a gente queimava castanha, a gente adorava tomar banho no açude, brincávamos muito em rede, gente. Quantas vezes meu irmão me tacou no chão, a gente brincava muito na rede. Quantas vezes eu derrubei ele também. Não sei como a gente não morreu, né, gente? Mas acontece. A gente tem 3 tias e as 3 tias foram cantoras de bandas de forró. A gente cresceu nesse mundo artístico, digamos assim. E a gente brincava muito de shows, a gente brincava de tudo, gente. Tomar banho na chuva, tudo que vocês podem imaginar. A gente teve uma infância muito incrível. E o nome dele, gente, que eu não contei pra vocês, é Ítalo. Na verdade, o nome dele é Ítalo Thiago, mas ele não gosta de Thiago, então é Ítalo. Eu não lembro ao certo quando foi, não lembro a idade que eu tinha, mas eu vim morar no Rio de Janeiro com a minha mãe, o meu pai e o meu irmão mais velho, né, o Ítalo. A gente morava na Tijuca, no bairro da Tijuca, por isso que eu falo tanto na Tijuca aqui, gente, porque eu cresci na Tijuca. Eu nasci no Ceará, mas eu logo vim para o Rio de Janeiro e morei na Tijuca por muitos e muitos anos. Eu lembro, assim, de ser uma época mais ou menos boa, sabe? Não era tão boa, mas era. Não demorou muito, minha mãe engravidou da nossa segunda irmãzinha, né, da terceira filha dela, que foi a Mariana, que hoje em dia ela tem 20 anos. Não demorou muito de novo, gente, a minha mãe teve o quarto filho dela, que foi nosso terceiro irmão, né, o Felipe. Eu lembro que essa época, gente, não foi uma época muito fácil. Depois que os meus irmãos nasceram, não sei o que aconteceu, mas o meu pai ficou bem diferente. Na verdade, acho que ele já era assim, mas eu só fui perceber nessa época. A gente começou a passar muita fome. Meu pai agredia muito a minha mãe, então minha mãe teve que, infelizmente, abrir mão da gente. Digamos assim, né? Eu e meu irmão mais velho fomos morar com a minha avó lá no Ceará de novo, e minha mãe ficou com os meus 2 irmãos mais novos. Eu não sei desenhar, gente, minha avó, mas eu desenhei assim, né? O nome dela ela é mais conhecida, na verdade, como Dona Rosa. E pra minha avó só tenho gratidão, amor, muito respeito, muito carinho. E que eu espero que um dia eu possa retribuir tudo que ela já fez por mim. Passou um tempinho, a minha mãe foi pro Ceará com os meus 2 irmãos de novo e ela tava grávida do quinto filho dela, nosso irmão caçulinha, o Eric. Ela foi pra lá, ficou um tempo, morou um tempinho lá, enquanto passava o resguardo, enquanto meu irmão ficava um pouquinho maior. E aí, em seguida, ela decidiu voltar pro Rio de Janeiro. E dessa vez, gente, eu tive que voltar com ela. O meu irmão mais velho ficou lá com a minha avó. Ele mora há muitos anos lá com a minha avó. E aí eu vim com a minha mãe, gente. Eu não queria, mas eu tive que vir, né? Não teve jeito. Então, a gente voltou para o Rio de Janeiro. Essa época foi uma época muito difícil. Pra mim, foi a pior época da minha vida. Em que eu me sentia, sabe? Eu não me sentia nada, na verdade. Eu não tinha força para defender a minha mãe. O meu pai agredia muito a minha mãe, muito mesmo. Foram 13 anos que minha mãe passou por isso.
Eu e meus irmãos, né, era eu e mais meus 3 irmãos pequenininhos, a gente sempre via esses problemas, a gente sempre via essa confusão, minha mãe sempre tentava evitar, na verdade, que a gente visse isso, que as outras pessoas soubessem, mas era inevitável, sabe? A gente sempre via meu pai agredindo minha mãe, ele era bem grosseiro assim com ela, às vezes ele era bem grosso com a gente também. Eram poucas as vezes que meu pai tava de bem com a vida, assim, sabe? E a gente ficava, infelizmente, vendo toda aquela situação. Aquilo me machucava de uma forma que vocês não têm noção. Eu não tinha força para defender minha mãe, não tinha força para ajudar minha mãe, para tirar ela daquela situação. Eu não podia fazer nada, gente. Eu só tinha que ver e ficar calada, infelizmente. A gente passava muita fome mesmo, assim, sabe? De querer um pão e não ter. Isso aí, gente, é uma fruta e um pão. A gente passava muita fome, minha mãe era muito agredida, era uma vida de sofrimento. Até que minha mãe decidiu dar um basta depois de 13 anos. E a gente foi morar. Uma coisa que eu não contei pra vocês, que eu vou tentar contar aqui rapidinho, foi que meu irmão, o Felipe, ele foi morar com a minha avó por alguns outros motivos. E aí ficou só eu, Mariana e Eric. E a gente foi morar numa casinha que era na frente da linha do trem, gente, que é em Benfica. A gente foi morar lá, que não era tão legal, mas também não era tão ruim. Até que minha mãe decidiu, depois de um tempo, dar uma nova chance pro meu pai, gente. Pois é. A gente tava passando muita dificuldade, tava muito difícil ela sustentar a gente, ela ter que trabalhar e tal. Mas não teve jeito, gente. Minha mãe deu a oportunidade e aí ele continuou com as agressões, a gente passou muita necessidade. E aí minha mãe deu o ponto final. Era tudo ou nada. A minha mãe pegou, gente, a gente. A minha mãe pegou eu e meus irmãos. Fomos todos pro Ceará de novo, gente. Pois é. Era esse vai e volta o tempo inteiro. Eu acabei me prejudicando muito com a escola, mas tudo bem, fazia parte. Chegando lá, minha avó já estava com meu irmão, né, o Felipe, e o meu irmão mais velho. E a minha mãe teve que deixar todo mundo lá com a minha avó, gente. Pois é. Ficou todo mundo lá com a minha avó e minha mãe veio pro Ceará, veio pro Rio de Janeiro. Mesmo chorando, sofrendo muito, ela deixou a gente lá e veio para tentar uma vida, para trabalhar e conseguir sustentar a gente sem meu pai. Quando chegou aqui no Rio, depois de um tempo, a minha mãe conheceu o meu padrasto, que é o André. Se apaixonaram, ficaram juntos e tal. E ela mandava coisa pra gente lá no Ceará e tal. E aí depois de um tempo que eles estavam juntos, estavam estabilizados e tal, a minha mãe começou a trazer a gente, digamos assim. Ela trouxe primeiro a minha irmã, a Mariana, e o meu irmão novinho, né, o Eric. E aí, gente, depois de um ano, foi a minha vez de vir. Eu não queria vir, pra ser sincera com vocês, eu gostava muito de lá, mas fazer o quê? Bom, a nossa vida foi tudo passando, o tempo e tal. A minha mãe trabalhava numa padaria, e aí ela tinha um amigo chamado Vicente, que um certo dia pediu pra minha mãe o meu Orkut pra dar pro filho dele. E a minha mãe deu, gente, não achou nada demais. Na verdade, ela deu o telefone, porque ela nem sabia o Orkut. Ela nem sabia qual era o meu e-mail e beleza. Eu tava em casa, como um dia qualquer, eu tinha deixado meus irmãos no colégio, tava varrendo a casa. Eu não estudava, então meu padrasto estava no trabalho, meus irmãos na escola e a minha mãe trabalhando e eu sozinha em casa. O telefone tocou, gente, tocou umas 3 vezes. E toda vez que eu atendia, desligavam na minha cara. Mas teve uma hora, gente, que finalmente o ser humano resolveu falar comigo. Eu lembro do William estar muito nervoso, ele quase não falava direito, tadinho. Mas ele teve coragem e ele falou. Então, depois de ele falar algumas coisinhas, ele me pediu o meu Orkut, né? O e-mail do meu Orkut. Lá vai eu, falei tudo, gente. Nossa, tudo enrolado, toda nervosa, morrendo de medo. Mas falei, gente, tudo bem. Isso eu tinha 13 anos, tá bom? E aí, a gente ficou um tempo conversando pelo computador e tal. Eu não tinha computador, então eu sempre ia na casa da minha prima ou da minha tia pra conversar com Ilha. E a gente conversou vários altos papos e tal. A gente era louco pra se conhecer. Nossa, a gente já estourou conta de telefone, tanto que a gente conversava no telefone. E era isso. Era Orkut, MSN e telefone o dia todo. Porque a paixão tava grande, gente. Era muita paixão. Tanto eu por ele quanto ele por mim, eu acho, né? Pelo menos eu acho. Bom, chegou o grande dia do nosso encontro, eu tava extremamente nervosa. Tem vídeo aqui no canal que eu contei pra vocês como foi. Foi um desastre, gente, porque eu tava muito nervosa, eu não sabia me arrumar. Meu Deus do céu, foi horrível. Mas, mesmo assim, foi um dia muito feliz pra mim, que eu conheci ele. A gente conversou muito, a gente bateu muito papo e tal.
Depois de um tempinho, chegou o grande dia de pedir a minha mão. Mentira, gente. O William foi só pedir pra namorar comigo mesmo. Ele foi lá pro meu padrasto pedir pra namorar comigo. E ele, na verdade, conversou com a minha mãe falou que tinha que conversar com o meu padrasto. E beleza. Conversaram, o William tava lá quase morrendo, suando pra caramba. Mas conversaram um pouco, ele pediu pra namorar comigo. E o meu padrasto deixou, mas... até escrevi pra vocês, gente. Ele até que deixou, mas tinha todas aquelas regras, né? Não podia sair todo dia, tinha que se ver uma vez na semana, não sei o que, não sei o que. Mas ele só queria ficar junto. Então, tava tudo bem. O nosso relacionamento e as mil maravilhas, a gente sempre... O William sempre me surpreendendo, sempre foi muito carinhoso comigo. Sempre me dava flores, a gente sempre saía bastante. Foi muito, muito legal. Na verdade, é até hoje, né, gente? E a gente se via, né, gente? Como eu escrevi pra vocês, a gente se via só uma vez na semana, que era no domingo. Mas com certeza era o dia mais feliz da semana. Eu adorava. Essa foi uma parte da minha vida, gente, um pouco difícil, pra ser sincero pra vocês. Eu passei um ano, quando eu cheguei do Ceará, eu passei um ano sem estudar, porque minha mãe não conseguiu vaga pra mim. Então eu só ajudava minha mãe em casa, com meus irmãos e tal. Mas aí, gente, eu fui estudar na escola que eu já falei pra vocês, tem vídeo aqui no canal, que se chama Orsina da Fonseca. Tava morrendo de medo. E eu contei também aqui no canal o porquê do meu trauma e tal. Mas eu vou falar aqui pra vocês rapidinho. Num certo dia, do nada, tipo, do nada mesmo, uma garota resolveu implicar comigo no colégio. No colégio chamado Soares Pereira, que também era na Tijuca, que eu estudava antes, né? Naquela época que meu pai batia na minha mãe. Então, tipo, do nada a garota resolveu implicar comigo. E aí... Gente, a garota veio pra cima de mim, todo mundo gritando pra ela me bater, eu desesperada, eu era super tímida. E mesmo assim a galera fez aquilo comigo. Então aquilo me travou. Eu fiquei muito, muito mal mesmo. Mas como Deus é muito, muito perfeito, graças a Deus, essa escola, Orsina da Fonseca, que eu fui estudar, né? Era muito maravilhosa. Eu conheci muita gente legal. E, gente, eu fiz uma amiga logo de cara, que o nome dela é Thaís, que a gente chama ela de Puca. E ela foi muito minha amiga, gente. E pra completar, ela era amiga da garota que mais bate na escola. Então, se alguém mexesse comigo, tava tudo certo, gente. Ela resolvia. Um ano depois, no meu ano seguinte nessa escola, eu era muito amiga da Thaís, tinha várias outras amigas. E aí eu mudei de sala e aí eu conheci a Leane, gente, que também é minha melhor amiga. São minhas duas melhores amigas que eu amo. Que elas não se dão bem, gente, porque elas morrem de ciúme de mim. Essa é a verdade. Brincadeira. Mas aí nessa escola eu fui muito feliz. Foram anos incríveis da minha vida. Eu contei pra vocês também, tem vídeo aqui no canal contando como foi. Eu fui muito, muito feliz nessa escola. E aí, gente, depois, né, eu fui pro primeiro ano, terminei o meu ensino fundamental, e aí fui pro meu primeiro ano e estudei no Herbert de Souza, que também fica na Tijuca. Gente, não gostei, foi horrível, foi terrível, mas lá eu conheci 3 pessoas muito legais que fizeram desse ano um ano menos terrível, que foi a Rayane, o Lucas e a Anne. Eles foram meus amigos lá e me ajudaram demais. E eu sou muito grata a eles por tudo que eles fizeram por mim. Bom, gente, nesse tempo todo aí, eu e o William, a gente estava super bem, a gente sempre saía, a gente adorava ir no shopping, no cinema, na praia, o William sempre fazendo surpresas pra mim, eu sempre fazendo pro William. Nosso relacionamento continuava firme e forte. O meu primeiro emprego, gente, foi numa padaria aqui, misericórdia. Minha mãe arrumou pra mim o primeiro emprego, fui, gente, trabalhei, foi horrível. Fiquei só um dia no emprego, gente, ganhei R$ 20. E ponto. Acabou meu primeiro dia de emprego, foi só um mês. O meu segundo emprego foi num restaurante que o meu pai arrumou pra mim. Eu fiquei mais ou menos uns 15 dias, eu lembro de ter recebido uns 600 e pouco. Mas tá bom, eu precisei fazer um curso de computação gráfica, eu estudava, tava muito pesado pra mim. E aí eu acabei saindo. O meu terceiro emprego foi um emprego que foi bom e não foi bom. Eu sofri muito, já contei aqui no canal pra vocês também, que foi um momento muito difícil da minha vida, em que eu estudava, fazia curso e trabalhava. Mas eu trabalhava nesse emprego perto do William, gente. Então, enquanto eu vendia algumas coisinhas lá embaixo, o William fazia lá em cima. O William fazia os pães lá com o restante do pessoal, né? E era bom, mas a gente trabalhava muito. Foi uma época bem sofrida, assim, bem complicado. Mas só de estar perto do William já era bom. Gente, um desses dias
O William tinha dobrado de manhã e aí ele precisava ir trabalhar no dia seguinte de manhã, né? E aí eu liguei pra minha mãe, pedi pra ele dormir lá em casa, que era mais perto e tal, era só ele descer a rua que ele tava lá e a gente conversando e tal, acabei discutindo com a minha mãe. Minha mãe falou que não, então eu decidi, falei, se ela não deixasse também eu ia pra casa do William. E aí eu fui, gente. Nesse dia minha mãe falou que se eu fosse eu não voltasse mais. Acabei voltando, peguei minhas coisas da escola, fui pra escola. E no dia seguinte, né, fui pra escola. E quando foi à tarde, gente, na hora do almoço, o meu padrasto tava lá, me esperando, cheio de raiva, pra conversar comigo sobre o que tinha acontecido e tal. A gente acabou se exaltando, foi uma confusão. Ele falava, eu falava, a gente começou a brigar por várias coisas, colocar vários pontos nos is, até que a gente tava, tipo, sabe, uma bomba, assim, já pra explodir. Tava todo mundo com raiva, todo mundo estressado. Até que aconteceu o que já estava previsto, né, gente? A bomba explodiu e ele acabou me expulsando de casa. E eu liguei pro William, gente. Falei pro William vir me buscar. E quando foi à noite, o William chegou com uma mala pra eu colocar minhas coisas. A gente foi. E é isso, gente. E tem vídeo aqui no canal, né, que eu contei pra vocês que quando eu saí de casa. E eu fui morar com o meu sogro. O meu sogro morava com o irmão dele e o William. Então ficou nós quatro lá. E eles quase não ficavam em casa, então ficava mais eu e o William. E graças a Deus foi sempre tudo muito bem. Sempre me respeitaram. Nessa época, gente, que eu morava com eles, foi a época que meio que surgiu a vontade de ter um canal no YouTube. Eu peguei a câmera, um certo dia eu peguei uma câmera e comecei a gravar, tá? Eu gravei o que tinha dentro da minha bolsa, gente, mas eu me achava muito feia. O vídeo ficou muito horrível, muito escuro, mas eu tinha muita vontade, muito sonho, um sonho muito grande de trabalhar no YouTube, mas na verdade eu não trabalhava, era só gravar vídeo. Mas não deu certo, gente, então deixa pra depois. Deixa pra lá que depois eu vivia isso. O meu quarto emprego, gente, foi um emprego lá na padaria que se chama La Fênix, que foi também na Tijuca. Lá eu trabalhei 3 anos e 6 meses. E foi muito legal, tive muitas experiências legais, conheci muitas pessoas legais, fiz amizades pra vida. Mas também fui, enfim, teve vários episódios chatos e tal. Mas levei só o que tem de bom, né? Fiz amizade, como eu botei pra vocês aí. A Rayane, a Rafaela, a Cleo foram amizades pra sempre, assim, que até hoje falam comigo, que até hoje perguntam pelos meus filhos e vão estar pra sempre no meu coração. 2 anos depois que eu tava junto com o William, depois que eu saí de casa, né? Foi mais ou menos 2 anos. A gente começou a ter bastante crise no nosso casamento. A gente começou. Nosso casamento não, né? Mas no nosso relacionamento. A gente começou a ter bastante briga. A gente brigava com muita coisa. Começou muita coisa a aparecer, sabe? Coisas que eu não quero contar aqui pra vocês. Mas muitas coisas ruins começaram a acontecer. E a gente acabou. Fez outra bombinha, gente, porque estourou a bomba de novo, gente. A gente se separou, infelizmente, a gente se separou, ficamos um tempinho separados. Eu fui morar sozinha, peguei as poucas coisas que eu tinha e fui morar sozinha e o William continuou morando com o pai dele. Depois de um certo tempo, a gente ficou um mês, um pouquinho mais ou menos, separados. E aí a gente decidiu voltar, a gente decidiu dar uma nova chance ao nosso amor. E, enfim, a gente voltou a morar. Aí o William foi morar na casa que eu morava, né? Que eu já tinha alugado. Depois disso, gente, essa foi uma época que eu entrei na igreja, né? Já falei pra vocês que eu fui da igreja há um tempo, alguns meses, eu acho. Eu era extremamente apaixonada pela igreja, eu era extremamente apaixonada por tudo que eu vivia com Deus, sabe? Não que eu não viva, né? Mas começou a acontecer muitas coisas, eu comecei a ouvir muitas coisas ruins, muitas coisas que me desanimaram, sabe? Aconteceu muita coisa chata, e aí eu decidi sair da igreja, gente. Pois é, eu saí da igreja, eu acho que não foi um certo a fazer, mas tudo bem, gente. Se um dia for pra eu voltar, eu vou voltar. Mas eu saí da igreja, gente. Eu amo e respeito Jesus demais. Eu amo, sou apaixonada. Com certeza Deus é o amor da minha vida. Então, gente, depois de um tempo juntos, tal, depois que a gente voltou, a gente começou a... Isso aí não é cigarro, gente, eu não fumei, eu prometo. Mas é quando a gente começou a tentar engravidar. Foram uns brincadeiras, gente, mas foi mais ou menos aí uns 30, 40 testes de gravidez que eu tentei. Foi muitos momentos de frustrações, muita coisa, sabe assim, sabe, uma infelicidade, uma tristeza, porque eu queria muito engravidar. Foram 2 anos de tentativa pra gente ter o nosso bebezinho. Como a gente tava bem, né? Mas a gente resolveu esperar, resolveu dar tempo ao tempo e esperar entregar nas mãos de Deus. A minha mãe comprou essa casa que a gente mora hoje. Então,
A um certo dia, tal, comecei a passar mal, fui fazer um teste, gente, e finalmente, graças a Deus, depois de 2 anos esperando, eu engravidei, né, da nossa primeira filha. Opa, gente, calma aí, eu fiquei nervosa. Eu desenhei o William como uma menina, mas beleza. Então a gente engravidou, tal, recebemos nosso primeiro positivo, que foi uma bênção de Deus, que foi inesquecível esse dia. A gente foi fazer a ultra, né, tudo certinho, toda aquela preparação, compramos várias coisas, ganhamos muitas coisas, todo mundo muito feliz. E aí a gente foi fazer uma ultra, gente, aí a gente descobriu que a gente ia ter uma menininha. Então, enfim, continuou toda a preparação, toda aquela empolgação para nossa filhinha. A gente começou a pensar nos nomes, e aí a Laura foi Cristal, a nossa filha foi Cristal, foi Isadora, foi Valentina, foi Lara, que eu não coloquei aí, mas o nome dela ia ser Lara. E finalmente, depois de muito tempo da gente pensar, o nome da nossa filha ficou Laura, que é a nossa princesa, a nossa vida. Foi ela que ensinou a gente a amar, a se dar bem com a nossa família, sabe? Tudo que tinha de ruim, a Laura chegou pra apagar. Então ela foi a nossa luz, a nossa vida. E, gente, quando a minha filha nasceu, né, a Laura, o meu irmão só chamava ela de Laura Spoia, gente. Por isso que o nome do meu canal é Larissa Spoia. Ele só chamava ela de Laura Spoia. Quando a Laura fez 2 meses, começou a ver aquela preocupação. Meu Deus, e agora? Eu preciso voltar a trabalhar em breve. E o que eu vou fazer? Eu não quero deixar minha filha com ninguém, aquele medo e tal. E aí eu decidi, gente, voltar a gravar vídeo, né? Voltar não, né? Tentar de novo. Conversei com o William me dava maior força, mas eu ainda queria ouvir mais algumas opiniões. Então eu tenho um grupo com 3 amigas, que são muito amigas minhas mesmo, que é a Clara, a Vitória, que a gente chama ela de Vicky, e a Leane, e a gente conversa muito sobre tudo, enfim. E aí eu contei pra elas que eu queria muito fazer o canal, e elas me deram a maior força. Elas falaram: vai, Larissa, você vai conseguir, eu tenho certeza. Eu gostava muito de tirar fotos, gravar, então elas sabiam disso. E elas me deram maior força. Muito obrigada, gente. Dias depois, o William me chegou com uma super surpresa que foi muito especial, que ele queria me incentivar a fazer o canal. E aí ele me chegou com um notebook, gente. Eu não tinha, meu celular tinha pouca memória, então eu precisava muito de notebook pra ir armazenando os vídeos, pra editar e tal. E aí ele me ajudou muito, gente. Um super parceiro. E aí no começo do canal ele tava editando os vídeos pra mim. E depois de um tempo, ele tava trabalhando, ele trabalhava muito. Então eu pedi pra ele me ensinar. E aí ele me ensinou a editar o vídeo, gente. E hoje tá aqui. Hoje tá aqui no meu canal. Graças a Deus dando certo. E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que a gente foi um casal empreendedor, gente. A gente já vendeu tanta coisa. A gente já vendeu pão, doce, bolo, salada de fruta, trufas. A gente já vendeu um monte de coisa na rua. Quando as coisas apertavam, a gente ia pra rua vender. A gente nunca foi um casal preguiçoso, nem ficar pedindo coisa pra ninguém. A gente simplesmente colocava a mão na massa e ia lá, dar um jeitinho na dificuldade, né? Graças a Deus a gente sempre deu certo. Como vocês sabem, gente, hoje hoje na minha família sou eu, o William, a Laurinha e o Nicolas, né? A história do Nicolas, tudo que aconteceu, vocês sabem, tá tudo aqui no YouTube. A gente tá aqui na luta todos os dias. Eu sou, gente, muita gente pergunta, mas sim, eu sou youtuber, eu ganho com isso, esse é o meu trabalho, eu ganho, ajudo, pago conta com o dinheiro do YouTube. E o William é padeiro. A gente tá aqui lutando todos os dias pra realizar nossos sonhos e dar uma vida melhor pros nossos filhos. E obrigado a vocês por sempre, sempre estarem aqui torcendo. Muito, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Muito obrigado por assistirem o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal. Beijo e tchau.